Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agroband. O que podemos trazer na bagagem em viagens internacionais? Este é o tema de abertura do Agroband numa conversa com a fiscal federal agropecuária, Janice Ung de Andrade, do Serviço de Vigilância Agropecuária do Ministério da Agricultura, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Todos os produtos que vêm numa bagagem e não são acompanhados de certificação são proibidos, é uma entrada ilegal destes produtos. De um modo geral, todos os produtos de origem animal, mesmo industrializados, são proibidos de adentrar, em função de pragas, de moléstias que você pode incorporar depois na agropecuária nacional. E, inclusive, com alguns respaldos em termos de segurança do alimento futuro que nós vamos consumir como consumidores. Produtos de origem vegetal também tem uma série de restrições, mas os produtos de origem vegetal industrializados, já por uma análise de risco prévia, estão dispensados de certificação e pode adentrar. Por exemplo, geleias de modo geral, o azeite de oliva também. Agora, sementes, mudas, produtos, frutas in natura são proibidos pelo potencial que podem agregar em termos de trazer moléstias, pragas para a nossa agricultura. Um produto que aqui no aeroporto é muito apreendido é o doce de leite, principalmente vindo de países do Mercosul, Uruguai, Argentina. Por que o doce de leite não pode entrar? Esses produtos de origem animal, pela nossa legislação, mesmo industrializados, como é o doce de leite ou produtos lácteos, de um modo geral, são proibidos. E mais, é uma característica nossa do Mercosul, porque doce de leite, na realidade, existe aqui entre nós, os países do Mercosul. Você não tem doce de leite, por exemplo, de Portugal. Você de lá vai ter lácteos, vai ter outro tipo de produto, como queijo, mas não especificamente o doce de leite, que é uma característica nossa, aqui no Mercosul, esse tipo de produto. Esses produtos, por não ter uma certificação, não ter a garantia e você não ter a rastreabilidade desse processo de produção, eles são proibidos de adentrar o país. A nossa legislação é de 1934, Isso. É antiga, ela foi revisada ao longo desses anos. Especificamente em relação ao doce de leite, existe a possibilidade de ele ser retirado da lista? Pode, e na realidade existe um grupo trabalhando, já existe uma consulta feita, um encaminhamento inclusive aqui do Rio Grande do Sul a respeito disto, e na realidade estão estudando a respeito não só do doce de leite, mas outros produtos que poderão realmente sair da lista em função da origem, porque o risco está muito ligado à origem destes produtos, porque você tem de algumas regiões do país, fora do país, regiões, Ásia, África, e nós temos riscos muito grandes de produtos que adentram o país. Então, isso aí é também uma análise de risco em função do processo de produção, como também da origem deste produto. Mas, às vezes, é um pouco de desatenção também, doutora Janice, Isso. Porque tem os folders aqui, inclusive, não só em português, em outras línguas também. Tem uma declaração que a gente preenche a bordo. Precisamos estar mais atentos. Isso. O Vigiagro, que é a Vigilância Agropecuária Internacional, que ela não faz só um trabalho específico de controle de bagagens, ela também trabalha com cargas. Nós temos cargas no aeroporto Salgado Filho, importação e exportação, que também o Vigiagro, a Vigilância Agropecuária, realiza. E nós temos os folders, tá? Tanto os folders em português, espanhol e inglês, para que se divulgue. Esses folders são distribuídos aqui no nosso aeroporto, para que o pessoal tenha conhecimento na área de embarque internacional. Tanto para crianças, como também tem uma revistinha da Mônica, onde existe um acompanhamento para que os jovens, desde cedo, tenham uma educação a respeito do que pode e o que não pode. E, na realidade, nós também pretendemos, já tivemos alguns contatos, trabalhar com o público nosso, com a nossa população, com a sociedade, fazer um aspecto de educação sanitária, trabalhar em cima disso, junto com agências de turismo, para que dilua esse tipo de problema. Nós temos realmente cursos de turismo em que vão até o aeroporto, em que a gente explica qual é o andamento de todos os processos de bagagem e também de carga em relação aos produtos que podem adentrar e que não podem adentrar, como é que se faz uma carga que recebe uma autorização de importação, qual é o processo, uma bagagem que acontece, e a gente quer intensificar esse tipo de trabalho a nível de Ministério, de Superintendência aqui no Rio Grande do Sul. E muitos produtos que são apreendidos na bagagem doméstica, às vezes nós encontramos para comprar aqui, mas eles vêm autorizados pelos importadores. E na bagagem doméstica não tem esse certificado de importação. Não tem certificação e você não tem a garantia de onde você comprou nem a origem deste produto. Então, na realidade, os produtos que você encontra aqui no mercado, no nosso supermercado, eles têm uma
importação legal, uma autorização prévia que foi feita, uma inspeção que foi feita no momento em que chegou, foi inspecionado, foi fiscalizado, foi amostrado, foi em um laboratório, tem um resultado, uma análise deste produto que o libera para o produto, para o consumidor final. Produtos de origem animal, de modo geral, eles são muito visados no mundo inteiro. Então, e há essa perspectiva de problemas de sanidade para os rebanhos. Então, isso não é uma prerrogativa do Brasil, é uma prerrogativa que é comum em todos os demais países no mundo, essa preocupação, porque é uma difusão muito rápida nos produtos de origem animal, junto aos rebanhos de algum tipo de uma doença, de uma praga. E isso aí a gente tem que lembrar que uma praga que é dentro de um país, você tem a praga instalada, seja no rebanho de origem animal, seja na agricultura, você vai ter que tratar, vai ter que usar uma vacina, vai ter que usar um remédio, vai ter que usar um antibiótico, vai ter que usar um agrotóxico. Se aqueles produtos são aplicados, depois é colhido, o animal vai para um abate, você não esperar o prazo de carência destes produtos, você vai estar incorrendo num outro problema, que é a segurança alimentar da população. É uma responsabilidade também por esse outro lado, é a segurança do alimento. E dos produtos de origem vegetal para a agricultura podem exigir o uso de mais agrotóxicos para combater também? Se há uma praga dentro, como nós temos o problema da soja, é lógico que nós vamos ter que fazer um controle dessa praga para que essa produtividade continue a nível de produção, né? Que o produtor tenha condições de produzir uma quantidade que cubra os custos dele, você vai aplicar algum produto para controlar esta praga, que se você não fizer, você vai diminuir a produção. Se não se respeitar o prazo de carência desses produtos que são aplicados nesta lavoura e for para um consumo este produto, você vai ter problema no consumidor. A qualidade, a saúde humana, é a segurança do alimento, é a segurança alimentar. É um aspecto até de sustentabilidade da qualidade do alimento que nós consumimos. E as bebidas estão liberadas? As bebidas, de modo geral, já existe um controle já há muito tempo a respeito de bebidas, da origem destes produtos, das plantas que produzem, né, estes produtos, no caso bebidas, e estão liberadas. Existe um controle de quantidade, que é um controle mais no caso da Receita Federal. Respeitando as cotas. Respeitando as cotas e as importações, elas ocorrem tranquilamente, legalmente, de bebidas pelo país. E esses alimentos apreendidos, eles são destruídos na hora? Eles são destruídos na hora, eles são desnaturados e depois eles seguem para um tratamento para decomposição total. A desnaturação acontece de preferência até com uma instrução e para que o passageiro não fique com uma má impressão, a gente já desnatura na hora para mostrar que aquele produto realmente não vai para consumo não e nem deve ir para consumo nenhum, porque é um produto ilegal. Bom, muito obrigada, então, a fiscal federal agropecuário, Janice Jung de Andrade, que conversou conosco sobre as regras, o que é permitido e o que não é para entrar na bagagem quando viemos de outros países. Agora a gente vai mostrar um vídeo que tem no site do Ministério da Agricultura, que mostra direitinho o que pode e o que não pode ser trazido na mala. Confira. Vamos percorrer agora a Rota da Cerveja na Serra Gaúcha. Quem nos leva nesta viagem é o repórter Max Correia. Ele carrega o malte, leva o barril, abre as válvulas, dá uma conferida na cerveja. Tudo sozinho. Bem-vindos à cervejaria de um homem só. No caso, o Moacir. Ele abandonou o trabalho como publicitário em Porto Alegre para abrir o próprio negócio em Nova Petrópolis. No comando da Vitrola, há 1 ano e meio, ele criou diferentes tipos da bebida e, recentemente, até contratou um assistente. Buscar insumos em Porto Alegre, fazer entrega, produzir, engarrafar, rotular, faxina, tudo é eu e mais um assistente. Enquanto o Moacir ainda dá os primeiros passos, o Matheus toca a cervejaria Farol há mais de uma década. A arquitetura faz jus ao nome do estabelecimento, que fica em Canela, e ali a produção de cerveja com um bar e restaurante. Nós trouxemos essa ideia de ter uma produção baixa
né, um volume de produção baixo, uma alta qualidade de cervejas e uma venda no local, no nosso bar e no nosso restaurante. Cervejarias artesanais como esta, cada vez mais se consolidam como atrações turísticas da Serra Gaúcha. A Rota Cervejeira é uma iniciativa de 3 cidades da região das Hortênsias. Nova Petrópolis, Canela e Gramado já podiam se gabar de terem ótimas cervejas e agora esperam colher os frutos em parceria com os empreendimentos locais. Nova Petrópolis, Gramado e Canela estão localizados na região das Hortênsias e já apresentam uma potencialidade germânica muito forte. E a questão da cerveja ela vem somar muito a isso, ou seja, trazer sabor para a visita do cliente que busca a Serra Gaúcha. Com a rota, a ideia é atrair mais turistas como este pai e filho, que vieram de Capetinga, cidade que fica no interior do estado de Minas Gerais, para conhecer a serra e aproveitaram para conhecer o processo de fabricação da Rasen, em Gramado. Um passeio que vai da apresentação dos ingredientes até, é claro, a tão esperada degustação do produto. É muito diferente. Hoje o nosso paladar está buscando uma qualidade maior, né? E aqui oferece isso pra gente. A nossa cerveja, ela tem a gente chama que ela tem um drinkability, ela é uma cerveja de fácil, ela é fácil para beber, para poder atender bem aos turistas mesmo, que é o nosso público-alvo. 5 cervejarias, todas com características bem diferentes, compõem a Rota Cervejeira da Serra Gaúcha. Cria uma cena cervejeira, cria um ambiente novo, cria um fato novo que é um fato cultural, né? É o que congrega esses 3 pontos, é o turista, as empresas e as cidades. E vamos saber mais agora sobre um dos principais ingredientes das cervejas, o lúpulo. E mais, produzido aqui no Rio Grande do Sul, numa entrevista com o Bruno Claudino. Bruno, primeiro vamos começar explicando como é que é produzido o lúpulo. Ele vem de um rizoma. O que é um rizoma? O rizoma é um pedaço de raiz de uma planta já existente. É uma planta que foi... enfim, que nasceu e morreu, então essa planta ela tinha um conjunto de raízes e esse raiz já tem broto, então é um pedaço dessa planta existente. Mas dá para produzir também com semente? Consegue se produzir por semente, mas como a planta que produz o lúpulo, a flor, é apenas a feminina, então a gente pode perder tempo produzindo o masculino, que não faz nenhum sentido para a produção de cerveja. Nós não temos aqui o rizoma do lúpulo, temos que importar, trazer de regiões frias do globo. E esse processo como é que ocorre? Bom, na verdade, os países produtores de lúpulo são os países que... Estados Unidos, a Alemanha, até mesmo a República Tcheca, que tem a Argentina. E a gente tem que importar desses países produtores. E essa importação do rizoma é bastante trabalhoso e bastante burocrático. Você tem que entrar com registros e tudo mais para poder trazer isso aí para plantar aqui no Brasil. E aqui se adapta na área mais alta, na serra, produzes em IP, que fica perto de Vacaria, isso, que precisa de clima frio e de um determinado número de horas de luz por dia. São vários os motivos pelo qual a planta pode crescer e pode produzir a flor de lúpulo. Drenagem do solo, que é a fertilidade, que é o pH do solo e, inclusive, essa questão de horas-sol. Você pode começar a produzir a partir de 35 graus, tanto latitude quanto longitude. Na serra, a gente tem 29 a 30 graus. Só que como como o ciclo é bastante grande, a gente começa a produzir em setembro e vai até fevereiro e março, então tem mais dias de sol. Então a gente conseguiu fazer com que a planta produzisse. E o número de horas de luz do sol são 15 horas. A gente tem menos, 13 horas e meia. Aí tem que fazer uma complementação com luz artificial. Para você produzir uma planta que dê bastante flor e que essas flores tenham bastante qualidade, você tem que complementar. Atualmente a gente está complementando com lâmpadas de vapor de sódio, que é uma lâmpada especial para a floração da flor. Faz uma iluminação onde está plantado o lúpulo. E o lúpulo é uma trepadeira que pode chegar a 6 metros de altura, é isso? Em determinados momentos ela pode chegar até 6 metros ou até mais, dependendo da qualidade do solo. Ela é uma trepadeira, ela cresce em sentido anti-horário e ela vai crescendo através de uma guia que a gente colocou uma corda de sisal ou de coco, no caso a gente usa sisal. E se houver condições ideais, cresce até 30 centímetros por dia? Ela pode crescer 30 centímetros por dia no momento do crescimento vegetativo dela. E como é que vocês fazem essa estrutura? Um dos pontos que foi positivo para instalar ali IP
foi uma mão de obra acostumada a fazer parreirais, porque o sistema é o mesmo. O sistema a gente copiou um sistema da Alemanha, basicamente, que é um sistema onde você tem a estrutura de postes, né, verticais, que esse poste a gente colocou 1,5 m e 2 no solo e 6 metros para cima. Para segurar os postes lá nos 6 metros, a gente botou cordas de aço e catracas embaixo para poder dar sustentação. E através, no chão, ela é presa com os rabichos, que é exatamente a mesma técnica dos parreirais da serra. E como é que faz para colher? Eu sei que em alguns lugares eles usam pernas de pau gigantescas para chegar até as flores quando há uma altura muito grande na trepadeira. Em outros são máquinas, tipo um guindaste, que vai lá fazer a colheita. Você pega a escada e vai manualmente, uma por uma, tirando as flores. A partir do terceiro ano, você pode cortar em 1 metro e trazer para uma mesa e fazer essa colheita manual. A partir de quando cresce e tudo mais, você precisa de bastante mão de obra. E eu acho que daí faz sentido, sim, mecanizar. E uma das máquinas é exatamente essa que você comentou, que ela é possivelmente um guindaste que ela vai trazendo e vai levando para a fábrica. E o lúpulo, eu costumo dizer que a flor parece uma mini alcachofra. Exatamente. É uma mini alcachofra e dentro dela, se você repartir quando ela estiver seca, você vai ver pontos amarelos que parecem pólen. Isso chama lupulina, que é exatamente isso que dá o amargor para a cerveja. E a gente importa muito o lúpulo em pallets para fazer a cerveja. Mas o lúpulo fresco, ele dá um outro sabor, inclusive. Com certeza. Ultimamente a gente tem prezado por produtos e por produtos de mais frescor, de mais teor de aroma, e a flor, ela possibilita isso, ela dá um aroma bastante especial e é muito difícil de encontrar, principalmente fresco. A gente não tem isso aí. É o ingrediente mais caro da cerveja? É o ingrediente mais caro da cerveja, infelizmente. Quanto custa? Vamos dar uma ideia. Vocês compram em gramas. O valor dele qual é? Olha, depende logicamente da variedade, do tipo de amargor e de aroma, mas a gente pode dizer que 250 gramas pode custar de 50 a 100 reais, alguma coisa parecida com isso. E o que se produz, a quantidade de litros com 100 gramas, por exemplo? Depende, logicamente, do tipo da cerveja, mas a cerveja mais amarga, você pode produzir 60, 50 litros com 50, 100 gramas de lúpulo. E qual que é o investimento inicial? Nesse 1/4 de hectare, por exemplo, qual foi? A gente botou 12 postes, todas as treliças foram feitas de cabo de aço, todos os postes estão com refletores, então, digamos, 10 mil reais você consegue fazer uma estrutura bastante bacana, mas não é só investimento capital, é investimento de mão de obra, você tem que estar de 15 em 15 dias olhando, vendo se o gotejamento está certo. A irrigação é por gotejamento. A planta ela prefira o gotejamento porque ela, se você faz, enfim, qualquer tipo de irrigação que não seja por isso, por aspersão, por exemplo, ela sofre, a folha sofre com, pode ser queimaduras, até mesmo umidade. É uma planta perene, planta uma vez e vai fazendo sucessivas safras. Sucessivas safras, ela dá uma vez por ano a safra, dependendo da variedade, em torno de fevereiro até março. E se você cuidar bem dela e tiver o solo tiver drenado, com bastante fertilizante e corretivos, ela pode durar para sempre. E quanto tempo aguenta o lúpulo fresco, a flor fresca, para utilizar para fazer a cerveja? Para a gente fazer cerveja, a gente tem que secar a flor para retirar a umidade, para a gente poder congelar e utilizar quando quiser. Feito esse processo bem feito, você pode utilizar até 5 anos, mas não vai ter problema. Agora, tem uma cerveja, que é a cerveja mais fresca que tem, que você utiliza o próprio lúpulo retirado diretamente da planta. Esse você pode durar 3 ou 4 dias sem problema nenhum. E já teve a primeira produção artesanal, qual foi o resultado? Foi um resultado muito bom, muito interessante, muito bacana, todo mundo gostou. Eu fiz um teste cego e todo mundo gostou mais da cerveja artesanal feita com lúpulo nosso, porque ele é muito fresco, então dificilmente você consegue esse tipo de aroma no mercado atual. Seria o lúpulo hoje mais um hobby para se fazer aqui no Rio Grande do Sul, ou pode ser um investimento que vai dar um bom retorno? Alguém resolver, vou ser um produtor de lúpulo e viver disso? Existem vários projetos, várias pessoas, mas acredito que ainda é muito pulverizado, a gente ainda não se reuniu, não há informações sendo construídas, mas eu acho que sim.
acho que bem feito de uma forma bacana, com certeza nenhuma, não vejo nenhum problema em pequenos produtores poderem se reunir e fazer uma coisa grandiosa. Esse grande número de cervejarias artesanais pode ser um fomentador da produção de lúpulo aqui? Sem dúvida, acho que se a gente pensar em fazer um produto brasileiro e o principal produto importado é o lúpulo, eu acho que isso é um marketing muito interessante para nós, e aqui a gente tem uma das poucos microclimas que é propício para a plantação e colheita de lúpulo. Mas seria tudo nos campos de cima da serra, não em outras regiões? Olha, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer experiências, mas como a gente tem frio na noite e calor durante o dia, provavelmente nos campos de cima da serra são terras mais ideais para produzir produtos melhores. Não quer dizer que em Livramento você não possa produzir, mas provavelmente a flor produzida nos campos de cima da serra vai ter uma maior qualidade do que produzida em outros lugares. Muito obrigada, então, ao Bruno Claudino, Obrigado. Produtor de lúpulo na Serra do Rio Grande do Sul. Então agora a gente tem o lúpulo gaúcho por aqui também. Continuamos na Serra Gaúcha, mas em outro mundo, dos animais num passeio pelo zoológico de Gramado. A temperatura aqui é regulada por aquecedores e aparelhos de ar-condicionado. A casa dos pinguins é bem geladinha, como eles gostam. E para refrescar ainda mais, tem um lago artificial. Eles também não resistem ao peixe bem fresquinho e devoram tudo em segundos. Com todo este charme, os pinguins já têm até fãs. Eu acho eles muito fofinhos. A onça negra precisa ocupar o tempo. E aqui ela tem atividades induzidas por veterinários e tratadores. Uma caixa é colocada para atrair o felino de 200 quilos. O animal deixa a preguiça de lado, salta uma vez e a cena se repete. Separados somente por um vidro, os visitantes se encantam com a força e a habilidade. Pela quantidade de espécies, né? E todos no seu ambiente natural, gostei bastante. A anta ganha comida na boca e o macaco se delicia com um pinhão. Eles estão entre os 800 animais do melhor zoológico da América Latina e um dos 20 melhores do mundo, segundo um aplicativo que funciona como guia de viagens. O zoológico fica em uma área de muita natureza, em Gramado, na Serra Gaúcha. Aqui estão somente espécies da fauna brasileira, muitas delas ameaçadas de extinção, como as onças pintadas. Pode não parecer, mas 95% dos bichos que estão aqui foram vítimas do homem. Alguns sofreram maus tratos, outros foram apreendidos com traficantes de animais. Este gavião carrapateiro, por exemplo, virou o mascote do veterinário e ganhou o nome de chimarrão. O pássaro foi alvo de caçadores. Levou um tiro na asa de um caçador e veio parar aqui no zoológico. Ele não pôde mais voltar para a natureza, por isso que ele está aqui. Então nosso trabalho é de educação ambiental e conscientização também das pessoas. Neste recinto do zoológico, os visitantes ficam muito perto dos animais. E eu também. Aqui tem uma área de proteção, mas eu estou a menos de 1 metro das duas araras. Lá no fundo há mais pássaros, são cerca de 70 animais. E além de estar muito perto deles, aqui as pessoas conhecem a história dos bichos. Como a desta arara, criada em uma gaiola muito pequena e que por isso nunca conseguiu voar. A gente quer que o visitante saia com alguma informação agregada ali, conhecer um pouco da história de um animal, por que ele está ali, quais são as principais ameaças que colocam em risco aquela espécie. A Embrapa terá uma unidade voltada à pesquisa de alimentos funcionais, aromas e sabores do Brasil. A sede será na capital alagoana, Maceió. Alimentos funcionais são aqueles enriquecidos com aditivos, como vitaminas, fibras e minerais dietéticos que contribuem para a manutenção da saúde e redução de risco de doenças. A empresa já tem base científica sobre alimentos funcionais que relaciona nutrição e saúde à biodiversidade brasileira. A intenção é aumentar a competitividade e a inovação na produção agropecuária, uma vez que há espaço para novos produtos e bioindústrias. A unidade também trabalhará para integrar produção agropecuária, gastronomia e turismo, a exemplo do que regiões do interior da França e da Itália já fazem, como a Toscana e Champagne.
projeto Verde é Vida será destaque na programação da Expoagro. O programa desenvolve a educação ambiental a partir de informações, conceitos, práticas, palestras, estudos, distribuição de mudas e pesquisa sobre o assunto para alunos, professores e comunidades rurais onde a FUBRA atua. Os trabalhos selecionados nas várias etapas regionais da Mostra Científica Verde é Vida serão apresentados aos visitantes da maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. Daqui a pouco, do Rio Grande para o mundo, a carne halal produzida no estado. Já voltamos.